Voltamos para o nosso terceiro e último bloco e a pergunta à doutora Vera, que estamos conversando sobre a questão do parto normal e a falta de humanização que foi superada ou foi atropelada, vamos dizer assim, não superada, mas atropelada pelo tecnicismo levado a extremos e pela falta de educação médica, a meu ver. Nós médicos deixamos de lado a questão humana, a questão de tratar a mulher como um ser e o bebê como um ser, e apenas passou a ser um ato mecânico, o parto, quando na verdade não deixa de ser mecânico, mas é um mecânico revestido de uma fundamental importância para a mulher e para o feto e depende da vida futura deles desse contexto. E aí, nós estamos dizendo que começa na faculdade de medicina, é isso, mais ou menos? Começa, eu acho que é por aí. Começa uma concepção, né, de mudança de paradigma. E eu gostaria de voltar um tema, né, quando eu falo da questão do tecnicismo, né, independente de que esse momento seja um momento simbólico na vida da mãe desse bebê, eu penso assim, é um momento simbólico, mas mesmo que os profissionais não estejam preocupados com esse momento simbólico, hoje há evidências científicas de coisas que a gente pensa que não tem valor, que apenas, digamos, que faria apenas um ambiente mais bonitinho, mas não é. Por exemplo, hoje está provado de que o bebê deve nascer num ambiente com menos luz. Não é porque é mais bonitinho o bebê nascer no ambiente penumbra, não. Porque estava na penumbra total? Exatamente, porque ele estava no meio intrauterino e essa passagem rápida para uma sala de parto, cesárea, cheia de luzes, é uma passagem extremamente brusca, há que se adaptar o corpo dele, a retina dele, a uma mudança muito grande e que tem efeitos fisiológicos, com liberação de catecolaminas, de muitas coisas nesse bebê. Então, quando a gente defende a penumbra, não é porque é bonitinho ser penumbra, não. Lógico que não. Porque a mudança fisiológica tem que ser uma mudança gradativa. Ele estava no meio escurinho. Então, primeiro, um ambiente com pouca luz. Um ambiente em que seja uma temperatura que seja ideal para o bebê. O bebê, próxima do... Exatamente, o bebê vive no meio intrauterino com a temperatura 1 grau acima da temperatura da mãe. E eu me lembro que eu já fiz muitas salas de parto, que eu chegava na sala de parto, eu sou muito friorenta, eu morria de frio. E eu pedia aos obstetras, diminui, por favor, essa temperatura. Mas eu até entendo que os obstetras usam muitas vestimentas, né? E eles acabam não sentindo frio. Mas o bebê, essa passagem dele, tem que ser uma passagem também por uma temperatura o quê? Gradativa. Então, hoje a gente recomenda o quê? A sala tem que estar, no mínimo, com a temperatura de 26 graus. Por que é bonitinho? Não, porque essa mudança brusca de temperatura para esse bebê leva a hipotermia e leva a efeitos deletérios na respiração desse bebê. Então não é preciso inventar muita coisa. Eu sempre falo, se nós defendermos uma temperatura ambiente adequada, pouca iluminação, não estou dizendo a iluminação que o obstetra não vai ver nada. Não vai enxergar. Diminuir. Se nós defendermos uma coisa que tem evidência científica hoje cada vez mais se fala disso, que o clampeamento do cordão tem que ser um clampeamento mais tardio, em torno de 3 minutos. Não é aquele negócio, tirou o bebê, clampeou o cordão. Não, pega o bebê, tanto faz ser parto normal ou cesárea, coloca o bebê sobre a mãe. Ao colocar o bebê sobre a mãe, já há evidências científicas que o contato pele a pele, além de favorecer a troca de temperatura, favorece muito a questão da respiração, ele continua escutando a respiração da mãe, o batimento cardíaco da mãe, e com isso ele desacelera. Então coloque o bebê. E esse bebê, quando ele tem um clampeamento mais tardio, ele não vai ter anemia. Então, tudo isso são evidências científicas, não é porque é bonitinho colocar o bebê em cima do colo da mãe, não. Ah, porque é bonitinho, isso é humanização. Não, é porque há evidências científicas de que se nós fizermos isso, e eu estou falando de 3 coisas só, por enquanto,
Se nós fizermos somente isso, independente de ser parto normal ou cesárea, nós estaremos mudando drasticamente a questão dessa criança ir ou não para a UTI neonatal. No tempo que eu era acadêmico, eu frequentava o centro obstétrico, da nossa formação antiga, né? A gente tinha que ter médico generalista, se fazia ordenha do cordão umbilical. Isso continua em uso ou pararam com a ordenha? Não é preciso ordenhar. Porque é só você colocar, vai ter uma passagem normal. Alguns falam até que o cordão umbilical pare de... Porque você tirou a placenta, ele funcionar e você vai ligar. Ordenhar também não, porque isso tem outros efeitos também colaterais graves. Deixa a passagem natural, mas hoje a única coisa é não arrancar esse bebê e ter que cortar logo. Deixa um tempo, porque até então a placenta era muito importante. Mesmo a placenta ter saído da mãe, né? Porque quando tira o neném, ela ainda continua sendo um mediador importante entre esse bebê e a mãe, né? Porque ela guarda coisas ali importantes. Então, se nós fizermos isso, Macou, eu acho outra coisa importante, né? Que hoje cada vez mais a gente defende. O que esse bebê a gente faz? Seque o bebê e coloque num paninho mais morninho, sabe? Para ele evitar que ele perca a caloria, a evaporação, que ele fique frio. Então, quando a gente fala não humanização, significa, vamos usar a tecnologia sim, mas vamos ver que é um humano que está nascendo ali, e este humano ele precisa ser mais protegido. Por quê? E aí que está a grande diferença que eu gostaria de terminar. O gatinho, ele nasce, olha que loucura, ele nasce, a mãe lambe esse gatinho, ela corta o cordão umbilical e ele vai lá mamar na teta. Ele tem totalmente, ele é capacitado para defender a vida dele. O bebê não é capacitado. Ele precisa desses cuidados. Perfeitamente. A questão que se coloca da humanização, infelizmente nós não vamos poder continuar este maravilhoso bate-papo, que é muito elucidativo, muito educativo e muito esclarecedor para as pessoas entenderem o porquê dessa mudança. Isso ensejou o aparecimento de pessoas que se aproveitam da deixa, que nem alguns farmacêuticos, a pretexto de querer achar que estudou farmacologia pode clinicar e receitar, e enfermeiros também que não têm essa qualificação, embora a maioria, a grande maioria de enfermeiros e farmacêuticos não querem nada disso, querem trabalhar na profissão deles, e é isso que eles têm, né, vocação para isso, mas tem alguns que querem extrapolar essa vocação. Apareceram as doulas, que vai ficar para uma próxima entrevista, saber qual é o papel delas, e se há necessidade realmente, ou só em botar o médico mais voltado para a questão humana do que para a questão técnica, não resolveria o problema sem interferência de terceiros no parto. Isso vai ficar para uma próxima entrevista, que a senhora já está convidada e convocada para tal. A cada domingo, um novo programa da Saúde em Foco na Terceira Via TV. Acompanhe, porque a nossa pretensão é discutir a saúde no seu contexto geral, não focando particularmente em doenças, mas sim o entendimento de como deve ser a saúde pública e a saúde pessoal de cada um de nós. Continue conosco, a cada domingo, um novo programa de Saúde em Foco na Terceira Via.